Vamos lá então, vamos iniciar aqui a nossa quarta aula da Ilíada sobre pares e o julgamento de pares. Bem, antes de nós começarmos a falar especificamente sobre esse julgamento de pares, vamos entender um pouquinho sobre a estrutura da Ilíada. Aristóteles, pessoal, ele dizia que o canto lírico, ou seja, o que é um canto lírico? É um canto no qual existe um eu lírico, cujo sujeito, personagem não é a melhor palavra, cujo sujeito do poema está em aberto. Pode ser eu, pode ser fulano, pode ser ciclano, enfim. Então, o canto lírico é uma imitação da realidade, é uma imitação do que eu enxergo. Então, eu vejo uma situação de quase todas as câmeras fechadas e quero representar isso em forma de poema. Como é que eu faço isso? Se eu represento essa situação que eu enxerguei de uma forma mais perfeita, mais sublime, quase real, esse canto lírico é trágico ou épico. Ou seja, é aquela leitura que você lê e você realmente consegue entrar na história. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis não é um canto lírico, mas é uma história, é um épico de fantasia. Você realmente consegue entrar dentro da história. Você vai lendo, você vai acompanhando a jornada e parece que você está vendo um filme. Você está ali dentro, tá? Se essa análise da realidade ela é menos perfeita, ela não é tão real, ela é uma comédia. Ou seja, é algo que chega perto do real, que induz ao riso. Então, você vai numa missa TL, aquilo ali é uma comédia. Por quê? Porque não chega na realidade de missa. Não é, não é a missa que nós esperamos. Mas enfim. E a Ilíada, ela é um canto lírico de uma imitação da realidade. E ao mesmo tempo que ela é um épico, ela é uma tragédia. Qual que é a diferença entre o épico e uma tragédia? Na tragédia, o personagem, o herói, ele pode fazer o que ele quiser, que ele não consegue alterar a história. Então, por exemplo, Romeu e Julieta é uma tragédia. Por quê? Eles querem se casar. Eles fizeram tudo que estava ao alcance deles para conseguirem se casar. E deu certo? Não. É uma tragédia. O personagem luta contra o destino dele. Mas aquilo ali é imposto na vida dele e não vai mudar nada. Ele vai fazer o que ele quiser, não vai mudar. O épico já é um negócio mais solto. A história acontece de acordo com as atitudes dos personagens. Então, se o personagem vai para o sul, se o personagem vai para o norte, se o personagem mata fulano, se ele não mata, se ele inicia uma guerra, se ele não inicia uma guerra, tudo isso altera a história. Então, por exemplo, quem já leu O Senhor dos Anéis, como eu citei, sabe que se o Frodo sair do condado, se ele não sair do condado, a história muda. Se eles forem para Caradhras, se eles forem para o Val do Isen, a história muda. Ou seja, o tempo todo, a atitude do personagem muda a história. Ele tem esse poder em mãos, tá? E por que é que a Ilíada, ao mesmo tempo que é um épico, é uma tragédia? Ela é um épico porque a história, o tempo todo, ela pode ser alterada. Ela vai sendo alterada pelas atitudes dos personagens. Então você vai lendo ali que as atitudes de Paris, as atitudes de Heitor, as atitudes de Aquiles, de Nestor, todas essas atitudes elas vão mudando um pouco a história. Mas ao mesmo tempo ela é uma tragédia, porque aquilo que você vê é uma tragédia, ou seja, milhares de pessoas morrendo, uma guerra de 10 anos acontecendo, cidades sendo pilhadas, enfim. Conseguiram entender? Então ela conseguiu captar esses dois aspectos. E os gregos diziam que há três formas de nós nos comunicarmos.
tanto via oral, tanto via escrita, que é a poesia, a prosa e a música. Que é a prosa? É o que eu estou fazendo aqui. Só estou discursando para vocês e vocês estão me ouvindo. É uma conversa, um diálogo, mais ou menos requintado. O que é a poesia? Quando distribuo em versos, com métrica, rima, etc, etc, etc. E o que é a música? É quando eu pego essa poesia e transformo em música. Ou seja, eu pego essa poesia que está escrita e mudo a métrica de acordo com a música, acrescento um ritmo, acrescento uma melodia, acrescento uma harmonia, enfim. E os gregos diziam que uma dessas três formas era a mais perfeita. Olha, vocês conseguem acertar. Poesia, prosa ou música? Vocês podem escrever. Leitura labial é um pouquinho difícil. Será que tem curso na Hotmart para comprar de leitura labial? Como fazer leitura labial à distância? Vamos lá. Os gregos diziam que a mais perfeita dessas três era a música. Por que a música? Porque para você chegar na música, você tem que aperfeiçoar tudo. A métrica tem que estar perfeita, a poesia tem que estar perfeita, as rimas têm que estarem perfeitas, a melodia tem que estar perfeita, a harmonia tem que estar perfeita, o ritmo tem que estar perfeito. Se houver um instrumento, ele tem que estar perfeitamente afinado e adequado a isso tudo. Então, por exemplo, vocês já ouviram os cantos de Palestrina, ou simplesmente os compositores mais famosos, Mozart, Beethoven, Chopin, enfim. Você percebe ali que um errinho e você quebrou a música. Se você tocou ela mais rápido, mais devagar, a nota errada, quebrou a música. Então a música ou é ou não é. É 8 ou 80. Não tem meio termo. Por isso que a Ilíada ela era cantada. Na Grécia Antiga ela era cantada. Porque na cabeça deles um livro perfeito deveria ser estudado da maneira perfeita. Por isso que a missa tridentina ela era cantada nas missas de domingo e durante a semana ela era falada apenas, porque, óbvio, a igreja compreende que as pessoas têm trabalho para fazer. Mas na missa de domingo era uma missa cantada, porque já que é para Deus, então tem que ser perfeito, tem que ser pianinho. E vejam que um canto épico, uma história épica, ou uma tragédia, ou uma comédia, o canto lírico em si, ele tem que ser escrito por um conhecedor, uma pessoa que conhece, que tem conhecimento do período inteiro. Então, por exemplo, tem como nós hoje escrevermos um canto lírico, seja em prosa, seja em poesia, da pandemia de 2020 ou da guerra na Ucrânia? Não tem, por quê? Porque isso ainda está acontecendo. O período tem que ter começado e tem que ter acabado. Não daria para nós fazermos isso nem na Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque ainda tem coisa que aconteceu lá atrás que não foi resolvida totalmente. Tipo a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia começou lá na Segunda Guerra Mundial e está ativa até hoje. Não estão se matando, mas a guerra não acabou. Então, o canto lírico, ele precisa ser inteiro, começo, meio e fim. Dá para fazer um canto lírico, por exemplo, das navegações portuguesas. Por quê? Porque é um negócio que começou, teve ali sua duração e acabou. Ele tem um intervalo de tempo consolidado. E a Grécia e a Roma antigas são a mesma coisa. Elas tiveram um começo, tiveram um desenvolvimento ali, um meio, uma história e um fim. E essas duas civilizações, elas são duas joias raras, duas pedrinhas preciosas. Por quê? Se nós temos períodos extensos
e consolidados, as experiências humanas que aconteceram ali foram das mais variadas possíveis, certo? Então, por exemplo, ora, por que é que os advogados até hoje estudam, não sei se ainda estudam, mas deveriam estudar, Cícero e a Código de Direito Romano? Porque os crimes de antigamente são os crimes de hoje. Eu matar uma pessoa na época com uma, sei lá, com uma pedrada na cabeça e matar ela hoje com um tiro, só o meio que foi diferente, mas a morte aconteceu do mesmo jeito, né? Só morreu. Então, o crime foi o mesmo, assassinato. E foi assassinato antes, vai ser assassinato hoje, vai ser depois. Então, a pena justa que foi descoberta em Roma para isso é justa ainda hoje e será justa ainda amanhã. Então, considerando que a Grécia e Roma antigas, por serem períodos extensos, grandes, em regiões magnas, ou seja, extremamente compridas, digamos assim, grandes mesmo, no sentido territorial da palavra, as mesmas dores, as mesmas felicidades, os mesmos anseios da época são as mesmas dores, felicidades e anseios de hoje. Então, sei lá, pega uma família romana do século I. Você tem ali o filho mais velho que estudou, deu duro. Aí tá a família inteira na cabeça do filho mais velho, que ele tem que seguir uma carreira de sucesso, porque ele tem que simbolizar, representar a família em Roma, ele tem que continuar o legado da família, ele tem que conseguir dinheiro, ter casa própria, ter sua família, lá, 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 lá. Não sei se vocês são filhos mais velhos ou mais novos, mas vocês conhecem pessoas que passam pela mesma situação. Por quê? Porque é a mesma experiência humana. Ah, imagine uma família romana lá que perdeu tudo, sei lá, veio uma tempestade, destruiu a fazenda, eles perderam tudo, estão recomeçando, estão dando duro, lá, 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 lá. Vocês conhecem pessoas que por catástrofes perderam tudo, é a mesma experiência humana. Ou seja, os remédios para uma picada de cascavel no século I são os mesmos remédios para uma picada de cascavel hoje, né? O veneno não mudou. A menos que a cobra não se identifique como cobra e sim como elefante, né? Aí vamos ter que mudar tudo. Enfim, as cobras são mais inteligentes do que isso, né? Mas, então nós percebemos que esses períodos, eles contêm em si essas duas joias, porque é uma coisa que já terminou, já teve um término. Ela foi vivida por homens, por pessoas de carne e osso, que tinham os mesmos anseios, dores e felicidades que nós. E isso tudo se consolidou através de muitíssimas vidas, muitíssimas pessoas. E como eu falei, o roubo em Roma era roubo hoje, o assassinato em Roma era assassinato hoje. Esses problemas todos são referentes ao corpo humano ou referentes à alma do ser humano? O pecado vem do corpo ou vem da alma? Ele vem da alma. Por quê? Se fosse pelo corpo, o cachorro pecaria, a vaca pecaria, entendeu? A vaca vai lá, sei lá, e mata o touro, vai lá e mata o adversário por defesa de território. Aí depois ele diz assim: ai meu Deus do céu, eu matei meu vizinho, não podia fazer isso. Não. Por quê? Porque ele não tem alma. Como nós sabemos que os homens da época tinham alma da mesma forma que nós temos alma hoje, as mesmas raízes, as mesmas bases, os mesmos motivos, os mesmos sentimentos, as mesmas racionalidades, os mesmos efeitos, as mesmas consequências daquelas pessoas são as consequências que nós vivemos hoje. Então, o velório, sei lá, de um pai de família na Grécia, você tinha o mesmo sentimento de tristeza que nós sentimos hoje quando uma família perde um ente querido. É o mesmo sentimento. Em maior ou menor proporção, mas é o mesmo.
Então, o canto lírico, em geral a tragédia, o épico e a comédia, eles não são coisas feitas para criança. Por quê? Porque a criança, vocês têm criança pequena na família de vocês, convive com vocês, criança ali de, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7 anos, enfim. Você leva ela num parquinho, ou no mercado, tá contando história, você fala assim, ó, te comporta, senão o homem do saco pega você. Essa história é unânime, eu acho que é universal pelo Brasil inteiro. Na cabeça da criança, ou você é bom ou você é mal. A criança não entende o negócio chamado pecado original, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, lá, 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 lá. Ela não entende que nós somos pessoas boas, mas que em alguns momentos nós erramos. Então, como é que você vai falar assim? Olha, filho, o mendigo que tá ali na rua, ele pode ser uma pessoa boa, mas por conta de escolhas que ele pode ter sido o agente causador ou agente passivo, ele está nessa condição. E, portanto, nessa condição, ele pode te causar um mal na cabeça da criança. Que diabo ela tá falando? Eu não entendi porcaria nenhuma. Ou seja, na cabeça da criança é tipo, mamãe, só me fala, o caba ali é bom ou é mal? A criança é assim, é bom ou é mal, não tem meio termo. Então, não tem como você explicar uma coisa de tamanha complexidade, porque como nós vimos a tragédia, a comédia, o épico, mas em especial a tragédia e o épico, eles representam aspectos da alma humana, como eu acabei de explicar. Eles representam dores, anseios, etc., da alma humana, que é complexa, feita um labirinto, né? Parece um novelo de lã. Não tem como você explicar isso para uma criança, entendeu? Tem uma história de uma vez, eu não sei com quem isso aconteceu, um professor me contou uma vez, que uma aluna dele chegou assim, olha, professor, assim, educar criança é difícil. Por que, fulano? Não, minha filha chegou, filha de 8 anos, mamãe, o que é virgem? Aí ela foi assim, todo um arquétipo, aquela dificuldade toda para explicar. Entendeu, minha filha? Não, mamãe, eu só queria saber por causa do azeite. Ou seja, a criança, ela é muito inocente. A criança ela não tem um entendimento do mundo. O negócio é bom, o negócio é mal. E você estragar esse mundinho da criança é algo terrível. Por que é que são contos de fada? Porque realmente seria maravilhoso se as coisas fossem boas ou más. Seria realmente maravilhoso se eu fosse 100% bom, se eu não tivesse uma alma pecadora miserável. Não seria maravilhoso? Seria lindo. Ninguém teria que confessar, ninguém teria que cumprir penitência do padre, ninguém ia sofrer com pecado. Olha que bênção. Ou seja, isso é um mundo fantasioso. É conto de fada. Então, enquanto a criança não compreende a complexidade da alma humana, você ensina virtudes mais óbvias através dos contos de fada. A da Eva, né? Assumindo a culpa. Hum. Então, por que que você entrega conto de fada para criança? Porque você ensina para criança algumas verdades que, se você fosse explicar para um adulto, você explica de outra maneira. Então, por exemplo, eu já falei da Chapeuzinho Vermelho aqui várias e várias vezes. História original da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho não era nem vermelho, era dourado. Não sei quem foi o comunista que trocou a cor para vermelho, mas tudo bem. Era Chapeuzinho dourado. Chapeuzinho, leve esses dois para sua vovó. Beleza. Não vai pela floresta. Tá bom, mamãe, não vou. Véia chata, vou pela floresta sim. Foi pela floresta. No caminho encontrou o lobo. Abriu a boca demais pro lobo. Contou. O lobo foi pra casa da vovó, mata a vovó, devora a vovó. Esconde o que sobrou. Deita na cama e espera Chapeuzinho. Aí tem todo o diálogo da boca enorme, da orelha enorme, do focinho enorme. Aí o lobo mata Chapeuzinho, come Chapeuzinho. E a história acaba. Esse é o conto original.
Você está traumatizando a criança? Não, você só está ensinando que quando a criança desobedece papai e mamãe, acontece tragédia, como consequência. Então, quando o papai e mamãe fala, não ponha fogo na casa, e a criança vai e faz, acontece tragédia. Quando o papai e mamãe fala, não atravesse a rua correndo, ela vai e é atropelada, acontece tragédia. Então, você está ensinando por meio de uma história para que a criança não aprenda isso na pele. Porque tem crianças mais teimosas, outras menos teimosas. Não sei se vocês são do grupo teimoso ou do grupo não teimoso, mas tem gente que você pode contar história, falar, 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 que ela vai fazer e vai se dar mal. Aí depois você chega e fala assim, então, falei pra você, né? Agora sofre. Então, para as crianças, você entrega isso de uma forma mais infantil, uma historinha curta, né? Mais objetivo. Agora, para um caba, sim, convenhamos, com um intelecto mais desenvolvido, você consegue apresentar a Ilíada. Você consegue mostrar para ele, olha, o Paris, esse fia da mãe aqui, só porque ele quis ir atrás de mulher bonita casada, causou problema para a família inteira, e o irmão dele morreu por culpa disso. Então, vê se você seja obediente e pare de dar dor de cabeça. Ponto. Se dá um negócio desse para um jovem de 17, 18, 19, 20 anos, se ele realmente extrair as virtudes contidas ali dentro, maravilha. Agora, Tó Miguelzinho, Tó Joãozinho, Tó Mariazinha, lê Ilíada. Você está estragando o mundo da criança. Você está pegando a ideia de mundo maravilhoso da criança, tá tacando no lixo, na frente dela ainda. E não vai conseguir fruto nenhum. E a tragédia, como eu falei, você pode lutar, 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 tudo dá errado. Então, exemplo, Théoden, do Senhor dos Anéis. Lutou, 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 no fim deu errado. Não vou falar o final porque eu sei que tem gente que não viu ainda, mas batalhou, 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 deu errado. Então você tem aspectos de tragédia e nós temos que aprender o seguinte: muitas vezes na nossa vida é uma tragédia. Ou seja, que a gente luta, batalha e vai, e vai, e vai, e a coisa dá errado. Seja por nossa culpa, seja por culpa do abençoado do irmãozinho. Por quê? Estão vendo esse aí? Esse aí é o ator que representou Heitor no filme de Troia. O Heitor era um homem honrado, herdeiro do trono, ótimo marido, ótimo pai de família, ótimo príncipe. Um homem, assim, de respeito. Para quem já viu O Senhor dos Anéis, a nível do Aragorn. Estamos falando do mesmo nível de pessoa. E ele morre. Ele perde a família dele e ele morre. Por quê? Porque o irmão dele quis ir atrás de mulher casada. Ou seja, aquela situação. Mãe, ele que errou. Por que que eu tô sendo castigado junto? Às vezes a tragédia acontece. E é nestes momentos que as nossas virtudes são provadas, são testadas, para ver se nós saímos da bronca, do castigo, sei lá. Olha pro irmão e fala assim: você me paga depois. Eu me incluo nesse grupo que eu já fiz algumas vezes. Depois você me paga, porque eu não sou culpado nisso aqui. Ou se você simplesmente entrega para Deus assim: ó, Deus, tá nas tuas mãos. Se eu for fazer justiça, vai piorar. Então fica com o Senhor. No tempo certo, essa criaturinha de Deus aprende. Vou só rezar. Sei que é difícil, mas a gente tem que tentar. É difícil, eu sei. É difícil. Tem uma história também de Dom Bosco. Uma vez imprimiram uma série de xingamentos para o arcebispo de Turim e disseram que foi um dos meninos de Dom Bosco que fez isso. Mas não foi. E que era pior, o arcebispo era amigo de longa data de Dom Bosco. Tipo,
amigo de seminário, foi aluno de Dom Bosco. Então, o arcebispo ficou muito ressentido e falou assim: Giovanni, João, agora sim, você tenta descobrir o culpado, se não descobrir, o culpado vai ser você e eu vou exigir uma retratação pública sua. Mas fulano, não fui eu, não foram os meninos, isso aí não é coisa nossa. Giovanni, seguinte, ou você pede desculpa ou você vai ficar sem celebrar missa e sem confessar. Não fui eu, tá bom, então fica assim. Ficou, acho que ficou alguns meses. Dom Bosco foi lá, escreveu uma carta de retratação, foi no arcebispado, na frente de todos os padres da diocese, entregou a carta para o arcebispo, se ajoelhou, pediu perdão em nome dele, dos meninos, recebeu o direito de celebrar a missa e confessar de novo, e saiu da sala. Quando ele sai da sala, entra o carteiro falando para o arcebispo que o culpado tinha assumido a culpa e pedido para entregar a carta para ele. Ou seja, em certas situações, é melhor a gente simplesmente abaixar a bola, abaixar a cabeça, assim, ó Deus, se o Senhor está permitindo, como o rei Davi fez, né? Se o Senhor está permitindo, eu aceito. É difícil, a vontade que dá de decepar o amiguinho, que nem o general Davi queria fazer, mas eu vou aceitar, vai ser para minha santificação pessoal, eu vou relevar, porque se eu for sujar as mãos vai ser pior, para minha alma e para a alma do coleguinha. Então, a fim de me santificar, eu testo minha paciência. Vamos continuar. O Olimpo, pessoal, na história, ele é a morada dos deuses, é onde os deuses moram, se relacionam, conversam, brigam, discutem, enfim. É tipo uma mansão de um reality show lá dentro, sabe? Todo mundo junto dentro da mesma casa, vivendo junto, brigando e fazendo paz, e briga e faz paz de novo, enfim. Mas o Olimpo, ele representa muito, e muito bem, a relação entre as nossas almas. Como que a minha alma se relaciona com a sua. Isso aqui não é espiritismo, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem um mundo invisível que conecta as nossas almas. Tem gente que você olha e fala assim, não vou com a cara dessa pessoa. Por quê? Não sei, só não vou com a cara dela. Mas ela nunca te fez nada, a primeira vez que você viu ela, não tem problema, não vou com a cara dela. Enquanto tem outros que é uma conexão quase que instantânea. Você começa a conversar com a pessoa, a relacionar com a pessoa, como se você convivesse com ela desde a concepção do ventre materno, mas você conheceu ela agora. Exemplo, uma vez eu fui numa loja com a minha mãe, e na loja o João Bosco deu muito trabalho. Nunca deu tanto trabalho como deu naquela loja. E deu dor de cabeça em mim, deu falta de ar, deu dor de cabeça na minha mãe. E eu querendo sair dali. Resultado. Tentando acalmar o João Bosco, eu ando pra lá, ando pra cá. Eu vejo que um diploma, um certificado, assim, na parede, atrás do caixa, que o dono da loja era maçom. Ou seja, é esse tipo de repulsa natural que a gente está falando. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso semblante externo, ele reflete o que está interno. Exemplo, não sei se vocês arrumam suas camas depois que acordam, mas não arrumar a própria cama, o armário, o livreiro, o guarda-roupa, é sinal de desordem interior. Ou seja, se as minhas coisas fora estão bagunçadas e eu não tô nem aí pra isso, é porque aqui dentro de mim tá bagunçado e eu não tô nem aí pra isso. Se eu vivo numa sujeira, numa imundice e não tô nem aí pra isso, significa que aqui dentro eu tô numa sujeira, numa imundice e não tô nem aí pra isso. Não confundam isso com frescura, tá? Por quê? Ah, pelo amor de Deus, não aguenta um pouco de sujeira, não aguenta um barro. Não, não é esse não aguentar, é você conviver com aquilo o tempo todo e não dar a mínima atenção.
Uma coisa é você se sujar um pouco, beleza, mas você não tem que ficar histérico por isso. E o meu corpo por fora reflete a minha alma por dentro. Então, aquela pessoa que você vê claramente que a saúde da pessoa tá acabada, e por culpa dela, ou seja, a pessoa não dorme uma quantidade boa de sono, a pessoa não come do jeito que deveria comer, a pessoa não se exercita, passa o dia inteiro sentado, sedentário, preguiçoso. Se o lado de fora do corpo indica falta de interesse, não tô nem aí com nada, a alma da pessoa tá do mesmo jeito, não tá nem aí com nada. E pode ver que eu tô certo. Todo mundo conhece uma pessoa que é assim, e quando você vai ver, a vida espiritual da pessoa tá uma porcaria, tá no lixo. Não tô falando agora que os atletas são santos, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas geralmente alma e corpo andam para e passo, ou seja, a passos iguais, tá? Então, o Olimpo ele representa essa nossa ligação, como se fosse uma ligação de alma, né, espiritual. Eu me dou bem com vocês, por quê? Porque as coisas que vocês apoiam, que vocês gostam, que vocês não gostam, são as mesmas coisas que eu apoio, que eu gosto, que eu não gosto, com exceção de algumas, né? Mas isso já não convém aqui falar. Não vale a pena trazer futebol aqui para o meio, mas o que vocês concordam em relação à Igreja Católica, estudo, busca pela verdade, santidade, é a mesma coisa que eu concordo. Então, por exemplo, a maioria aqui eu conheço não faz nem 6 meses, mas para mim é como se fosse um amigo. Amigo já de longa data, muito tempo. Por quê? Porque há essa conexão quase que natural. Nós presenciamos isso em várias ocasiões, né? Bom, depois de toda essa caminhada, nós vamos continuar nossa história de onde nós tínhamos parado. Bom, antes dos deuses existirem, haviam os titãs. E um desses titãs era Nereu. E Nereu tinha 50 filhas, as Nereidas. Todas elas belíssimas. Mas dessas filhas, uma dessas 50, era a mais bela de todas. Era Tétis, uma das deusas do oceano. E Peleu, assim, ele era um homem, era um mortal, que falou assim: eu vou casar com Tétis. Mas Peleu, ela é uma deusa, você é um simples humano. Não importa, eu vou casar com a Tétis. Por quê? O Peleu, então, ele vai e tenta abraçar a Tétis. A Tétis vira um leão. Ele luta com o leão e tal, e tal, e tal. Aí a Tétis vê que não vai dar certo, vira um polvo. Amarra, segura, e não vai, não vai, não vai. Aí a Tétis vê que o Peleu tá ganhando de novo. Aí ela vira fogo. Tá queimando a mão de Peleu. E ele segura o fogo ali. Não, eu vou casar com ela, tô nem aí, tá doendo, não tem problema. Aí a Tétis vai, vira água, tentar escorrer pelos dedos de Peleu, ele segura, não deixa aí, até que a Tétis concorda. Não, não vou casar com você. Depois de tanta determinação assim, você merece. E eles vão se casar e convidam o Olimpo inteirinho para o casamento. Porém, o Zeus, ele dá só uma ordem. Não chame Eris. Não, ele dá essa ordem para Tétis, tá? Não chame Eris. Quem que é Eris? Eris é a deusa da discórdia. Ele fala assim, ó, a Eris, ela é barraqueira, assim, ela é bagunceira, não chama ela porque vai dar problema. E dito e feito, a Tex não convida a Ares. E a Ares fica ressentida com os Zeus, né?
fica furiosa e fala assim: Ah, é, Zeus? Então você vai pagar por isso. E ela faz uma maçã de ouro. Faz uma maçã de ouro. E escreve na maçã que essa maçã pertence à mais bela de todas. E olha que incrível. A maçã aqui é o que vai dar origem a toda a guerra, todos os problemas. Qual que é a origem dos nossos problemas? A maçã do pecado original. E como que é macieira em latim? É malus. Ou seja, realmente, eu acho que a maçã tem algum problema que nós não enxergamos. Porque tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E o que é que ela faz com essa maçã? Ela vê que Atena, Afrodite e Hera, elas estão as três sentadas com Zeus na mesa, no casamento. E ela faz o quê? Ela pega essa maçã, que está escrita para a mais bela de todas, e joga na mesa. Qual que é o problema nisso? A Hera, que era esposa de Zeus, ela, quando você queria fazer um sacrifício para Hera, agradar Hera, você ofertava maçãs. Você enchia um cesto de maçã, levava no templo e deixava lá. Então a Hera olha a maçã e fala assim: opa, é para mim. Eu sou a deusa das maçãs, é uma maçã, é para mim. A Afrodite olha e fala assim: fia, pode parar, pode parar. É uma maçã, mas é uma maçã de ouro, não é maçã de verdade, não. E olha o que tá escrito: para a mais bela de todas. Você acha mesmo que você é mais bonita? Eu sou a deusa da beleza, fia. Pode passar pra cá. A Atena olha e fala assim: ô, pelo amor de Deus. Não, não, não. Eu sou gatíssima também. E o que é mais? Eu sou Deus da inteligência. Beleza não é só por fora, não. Passa a massa pra cá. E as três começaram a discutir, 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 até que tiveram a abençoada ideia de olhar para Zeus e falar assim: Zeus, essa maçã é pra quem? Pra Hera, pra Atena ou pra Afrodite? E o Zeus, ele fica numa saia justa, porque se o Zeus fala assim: ah, é pra Hera a maçã, ela é a mais bela. Então, ele fica com medo de Atena, porque na linhagem de Deus é comum que os filhos matem os pais. Então ele fala assim: não, 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 ela vai matar se eu fizer isso. Não vou, não vou, não vou. O que acontece também? Se ele entrega para Afrodite, que é a deusa da beleza, a Atena já ia ficar possessa. Ah, então ela é mais bonita, então por que que não casou com ela? Fica com ela, não quero mais saber. Não, então ele não quer casar com a esposa também. E se ele entrega a maçã para Atena, que é filha de Zeus, mas não é filha de Hera, Hera é madrasta de Atena, já ia gerar todo esse problema entre madrasta e enteada também. Então, o Zeus, a gente fica numa saia justíssima, né? E relembrem que Atena é filha de Zeus e Tétis, ou seja, é fruto de um adultério. Ponto, lembrem disso. Esse ego maciênico, né, das maçãs de Hera, o ego afrodisíaco de Afrodite e esse ego librífero de Atena, né? Conhecimento, esse ego cheio de sabedoria de Atena, tudo isso entra em jogo. Decisão fica para Zeus. E Zeus faz o quê? Chama o Hermes. Hermes é o mesmo que Mercúrio para os romanos, que era o deus dos mensageiros. E o que é que Zeus fala para Hermes? Ó, me botaram numa saia justa aqui, né? Não tem como sair. Faz um favor, vai lá no Monte Ida. O Monte Ida era o lugar onde é como se fosse a ligação entre o Olimpo e a Terra. Vai lá no Monte Ida, e lá tem um moleque, o Paris, que ele mora lá.
E ele era e filho de. Como que é o nome dele? Ah, Ilion, filho de Ilion, rei de Troia, e irmão de Heitor. Mas ele foi expulso de lá. Por quê? Porque quando ele nasceu, a mãe dele teve um sonho que Troia estava em chamas. E o intérprete do sonho falou assim: esse rapaz vai destruir Troia. Então o rei mandou que o bebê fosse jogado fora. Então ele foi crescido no Monte Ida. O Zeus olhou pro bebê e falou assim: coitado garoto, né? Foi expulso de casa, os pais não querem ele. Eu vou dar um presente para ele ficar feliz, então, que ele vai ser o rapaz mais bonito da face da terra. Ele ficou lá cuidando das ovelhas esses anos todos. Então, os deuses falou assim: ô Hermes, pega essas três aí, essas três deuses que estão dando dor de cabeça para mim, leva lá pro Monte Ida e joga a responsabilidade para Paris. Fala para Paris escolher. Ele que é o mais belo, então escolha a mais bela. E nisso a gente encontra o que nós estávamos vendo na aula passada, né? Atena que oferece sabedoria para Paris, se ela for a mais bela. Hera que oferece conhecimento político para Paris, se escolhê-la. E a Afrodite que oferece uma propina. Ó, se você se casar comigo, eu vou fazer com que Helena, a mulher mais bela do mundo, se case, queira ficar com você. O que aconteceu? O problema todo começou com o adultério entre Zeus e Tétis, certo? O problema do Olimpo, ou seja, das nossas almas. O problema na Terra, ou seja, a Guerra de Troia, começou com o adultério de Helena e Paris. Terra simbolizando que o mundo material. Ou seja, tudo o que acontece na nossa alma será refletido no nosso corpo. Vejam bem, se nós estamos tristes, depressivos, profundamente magoados, nós não ficamos com a imunidade baixa, doentes, chance de pegar um resfriado ou algo pior. Por quê? Porque a, aspas, imunidade da sua alma está baixa. O seu corpo também vai ficar igual. Ó. Eles não andam a passos iguais. Então, tudo anda interligado. As virtudes da minha alma refletem no meu corpo. Os vícios da minha alma refletem no meu corpo. E isso é profundamente sério, né? Nos dá, ao mesmo tempo que nos revigora, nossa, então se eu for um homem, uma moça, uma mulher, um jovem virtuoso, meu corpo seguirá o mesmo caminho. Isso nos enche de medo também, né? Meu Deus, se eu não tomar cuidado com o que eu escolho para minha alma, meu corpo vai seguir o mesmo caminho. E na verdade, essa escolha de pares não é a beleza das deusas, não é realmente qual que pares acha ser a mais bonita. Essa escolha de pares é a parte épica da Ilíada, né? É a escolha que muda tudo. A escolha de pares é a escolha do rumo da vida dele, do que ele vai fazer com a vida dele. E é uma escolha que nós temos que passar o dia inteiro, todos os dias, a vida inteira. Pares, ele podia escolher entre ser o homem honrado e comum, o homem sábio, heróico, ou o homem devasso, perdido. Por quê? Se ele escolhesse a oferta de era, conhecimento político, conhecimento tático, ele seria um honrado comum, ou seja, um homem
que tem conhecimento de como liderar os homens, de como funciona a alma humana. Então, ele pode ser um chefe de nação, ou ao mesmo tempo ele pode apenas ser o chefe de uma casa, um pai de família. Se ele escolhesse a sabedoria de Atena, Atena é a deusa da sabedoria e deusa da guerra. Então, ele seria um sábio heróico. Ele teria inteligência e virtudes necessárias para ser um herói, aquilo que nós chamamos de herói. Ou ele poderia escolher o devasso perdido. A escolha de Afrodite é reflexo de um homem cego pelas paixões, pelos prazeres da carne. E vejam que isso aqui é tão bonito que ele reflete até nas nossas vocações. Por quê? Ah, eu sou um padre. Eu quero ser padre. Então eu posso ser um padre honrado e comum, ou seja, São João Maria Vianney, que era semi-analfabeto, não era culto, não era inteligente, mas amava a Deus de verdade. Então era um homem honrado e parênteses, comum, só comum no parênteses, né? Eu posso ser um padre sábio e heróico, como Tomás de Aquino, como Santo Inácio de Loyola, como Santo Agostinho. Celebramos esse dia, Santo Agostinho, né? Ou eu posso ser um padre devasso e perdido, cego pelas minhas paixões, pelos meus vícios, pelos meus pecados, não estou disposto a mudar. Ah, eu sou um pai de família? Eu posso ser um pai de família honrado e comum. Eu luto para manter a minha casa de pé, para dar uma boa educação para os meus filhos. E para ser santo junto com eles, nada mais. É a minha vida inteira. Cuidar dos meus filhos e da minha família, ser santo com eles. É a minha vida inteira assim. Como, por exemplo, São Luís Martin foi. Um homem honrado e comum, um pai de família. Ou eu posso ser um pai de família sábio e heróico, como, sei lá, Louis de Bonald, um filósofo na época da Revolução Francesa, que pregou contra a Revolução muitíssimo, mas ao mesmo tempo era um ótimo pai de família. Eu posso ser um pai de família sábio e heróico, como Tolkien foi, amava seus filhos, amava sua família, lutava pela salvação deles, e ao mesmo tempo era extremamente inteligente, extremamente heróico, né? Como o próprio nome diz, um herói. Ou eu posso ser um pai de família devasso perdido. Tô nem aí para a salvação dos meus filhos, para a salvação da minha mulher, para a minha salvação. Tô nem aí com nada. Quero curtir a vida, dane-se as minhas responsabilidades. Ah, eu quero ser um religioso. Eu posso ser um religioso comum, como o Padre Pio foi. Não era um homem culto, letrado ao nível, a gente chamamos de um intelectual, mas era um homem que amava a Deus muito. Posso ser um São Francisco de Assis, que também não era culto, letrado, mas amava a Deus com sinceridade. Eu posso ser um frei sábio e heróico, como Tomás de Aquino de novo, que nem eu falei, como São Luís Montfort, São Domingos de Gusmão. Ou eu posso ser um frei devasso perdido, que não tá nem aí com nada. Então, no fundo, essa escolha de pares é a escolha que nós sofremos a nossa vida inteira. Eu quero ser um santo escondido, né, como Santa Teresinha, como São Luís Martin, quietinho no recolhimento da minha casa, o que não é ruim, não é ruim. São vocações diferentes, né? Ou eu posso ser um santo das multidões, como Padre Paulo Ricardo, São João Paulo II, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, ou eu posso ser o devasso, eu posso ser o pecador. Essa escolha é somente nossa. Não posso escolher por vocês, nem vocês por mim. É escolha nossa, de mais ninguém. Pessoal, nós vamos parando por aqui.
Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Continuem com a leitura, não deixem de ler. Semana que vem nos encontramos novamente. Tá bem? Salve Maria. Até mais.